sempre atentos, permanece em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ao lermos a Bíblia, podemos perceber que Deus escolheu várias pessoas para realizar algo. Todos me ouvem? Você já louvou? Você já ofertou? Agora Deus quer falar com você, amém? Deus sempre escolhe pessoas para realizar algo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus sempre escolhe pessoas para realizar algo. Escolheu Noé para construir a arca. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 14. Deus escolheu Noé para construir
a arca. Noé, ele não era construtor. Ele não cursou engenharia. Aparentemente parecia uma péssima escolha. Mas não foi. Noé executou aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Por quê? Porque Deus nunca erra em suas escolhas. Diga, Deus nunca erra em suas escolhas. Diga, Deus me escolheu. Amém? Vimos também que Deus escolheu Moisés para libertar o povo da servidão. O povo de Israel era cativo lá no Egito. E Deus escolheu Moisés, está lá em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 10. Que Deus escolheu Moisés para libertar o povo da servidão. Moisés, ao saber que foi escolhido por Deus, olhou para suas limitações e quis convencer Deus de que não era uma boa escolha. Porque quando Deus escolhe o Moisés, ele fala: Senhor, como eu vou falar se eu sou pesado de língua? Trocando aqui nas minhas palavras, não sou uma boa escolha. Escolhe outro. Diga, Deus nunca erra em suas escolhas. Por mais que pareça incoerente, quando Deus escolhe alguém, até as suas limitações vira um instrumento nas mãos de Deus. Diga, Deus não erra em suas escolhas. Deus me escolheu. Amém? Deus também escolheu o Davi. Está em 1 Samuel, o capítulo é o 16. Um menino que nem mesmo seu pai via potencial nele. Tanto que quando Samuel chegou lá, ele apresentou todos os filhos, ele nem lembrava de Davi. Porém, as motivações de Deus para escolher alguém não é como as motivações humanas. A palavra mesmo diz que Deus disse a Samuel: você olha a aparência, mas Deus não. E Deus escolheu o Davi para que muitos eram meninos, mas Deus já via que ele derrotaria o gigante. Muitos viam um menino, um simples pastor de ovelha, mas Deus já via que ele seria um rei que faria lembrar até hoje. Por mais que a aparência engane, por mais que as pessoas olhem de forma diferente, quando Deus escolhe alguém, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Por quê? Porque Deus não erra em suas escolhas. Deus também escolheu uma menina simples, de uma cidade que ninguém dava nada. Deus escolheu a Maria, ao qual iria gerar aquele que é o Salvador do mundo. O que você quer com tudo isso, Kelly? Eu quero te dizer que independente que pareça ou não, independente que seja de uma cidade famosa ou não, todos esses que eu citei e mais outros que foram escolhidos por Deus, por mais que para o olho do homem seja incoerente essa escolha, Deus escolheu todos eles para executar algo e todos executaram com maestria. Por quê? Porque Deus não erra em suas escolhas. E nesta noite Deus quer falar com você exatamente isso. Eu te escolhi. Deus te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. E quando nós ouvimos talvez essa frase, pensamos, justo eu, porque eu. Eu quero mais uma vez enfatizar, Deus não errou quando escolheu você. Deus sabe exatamente quem é você. Deus conhece todas as suas limitações. Deus sabe o além e mesmo assim Ele escolheu você.
Diga: Deus me escolheu. Tudo que Satanás quer é que você não acredite nisso. Ele não quer que você acredite que você é um escolhido do Senhor. Bote a mão no seu coração, sem soberba. Diga: Deus me escolheu. De dentro da sua casa foi você que Deus escolheu. De dentro da sua parentela foi você que Deus escolheu. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus te escolheu para ouvir essa mensagem, para que você novamente lembre de que você é um escolhido do Senhor. Queira Satanás ou não, Deus te escolheu. Amém? Você acredita que Deus te escolheu? Então eu digo que você é um escolhido do Senhor. Você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não é um aborto mal sucedido. Deus tem planos na sua vida. E você nasceu exatamente para executá-los. Então você não é um acidente. Diga: eu não sou um acidente. Eu sou um escolhido do Senhor. Aleluias. E Deus te escolheu desde a criação. Eu quero que você abra a palavra. Quando que Deus me escolheu? Efésios capítulo 1. O versículo é o 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Diga: antes da criação do mundo, Deus já havia me escolhido. Se você não achou, está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus não te escolheu ontem. Deus não te escolheu porque hoje você está arrumadinho, que nem eu, que estou linda, graças a Deus, glória a Deus. Mas meu marido disse: está dito. Amém? Então Deus te escolheu lá na criação. Você já foi escolhido pelo Senhor. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Está lá em Jeremias capítulo 1. Eu preciso que você leia, para que todos os bloqueios caiam por terra. Porque Deus quer falar com você algo nessa noite. E eu profetizo que a partir de hoje a sua história será diferente, amém? A igreja está ligada? Eu profetizo que a partir de hoje a tua história será diferente, amém? Então o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. O Senhor te escolheu lá, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Desde o ventre da sua mãe você já foi escolhido. Então você não é obra do acaso, você não é um acidente. Você de nascido faz parte dos planos do Senhor. Você não é qualquer um. Você é um escolhido do Senhor. Amém? Então Deus, Ele te escolheu. Abra aí em João, capítulo 15. A parte B do versículo de João, capítulo 15, o versículo é o 19. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais deles, por isso o mundo odeia vocês. Aqui Jesus estava falando com os seus discípulos. Quando que Deus me escolheu? Desde a criação. Quando que Deus me escolheu? Desde o ventre da sua mãe. Quando Deus me escolheu? Quando você estava lá no mundo.
Quando você estava lá, um perdido, você foi achado. O Senhor já tinha um propósito na sua vida. Você é um escolhido do Senhor. Põe a mão na mente assim e diga: todo bloqueio, todo pensamento que vem à minha mente, que eu não sou ninguém, que Deus não me ama, que eu não sou nada, caia por terra, porque a palavra diz que Ele me escolheu quando eu estava lá no mundo. Então eu tomo posse nesta noite de que eu sou um escolhido do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? O que você é, igreja? O que você é, igreja? Agora é a questão: escolhidos para quê? Deus não te escolheu para você colocar uma faixa de escolhido e andar por aí. Deus não te escolheu para você dizer para o seu vizinho: olha, eu sou escolhido. Deus não te escolheu para que você esnobasse as pessoas. Deus te escolheu com um objetivo, com um propósito. Diga: Deus me escolheu com um objetivo, com um propósito. Qual, Kelly? 1 Pedro. Agora vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Primeira Pedro. O capítulo é Desculpa, 1 Pedro, capítulo 2. O versículo é o 9. Todos acharam? Que diz: mas vocês quem? Diga: eu. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus me escolheu para quê? Diga: para anunciar os atos poderosos de Deus. Amém. Deus não te escolheu, amados, para você ser almofada. Por que almofada? Para esquentar a cadeira. Deus não te escolheu para ser cobertor. Deus te escolheu para você anunciar os atos poderosos dele, que ele fez primeiramente na sua vida. Deus te escolheu para você falar o que o Senhor fez na sua vida para o seu vizinho. Deus te escolheu para você anunciar os atos poderosos que Ele fez na sua vida para os seus parentes. Deus te escolheu para você anunciar lá fora o que Ele fez por ti. Às vezes achamos que Deus só escolheu para aqueles que estão no púlpito. Não, Deus te escolheu para que você conte para o seu parente: olha, hoje eu acordei assim, assado, mas eu falei com o Senhor e Ele me libertou, Ele me restaurou. Deus te escolheu para que você conte para o seu amigo do trabalho quem você era e o que o Senhor fez na sua vida. Deus não te escolheu para ficar caladinho vindo na igreja ao domingo apenas. Deus te escolheu para anunciar. Diga: eu sou um anunciador dos feitos do meu Senhor. Só o irmão Francisco que falou, você vai repetir. Diga: Deus me escolheu para eu ser um anunciador dos feitos dele. O que Deus fez na sua vida, conte. O que Deus fez na sua vida, fale.
Deus quer que você fale tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele fez em sua vida. Então Deus te escolheu para que você anuncie que Ele é o Deus que cura. E eu fiz um voto com o Senhor, que todas as vezes que Ele me desse oportunidade em qualquer lugar, eu diria o que Ele fez em minha vida. E eu sei que tem pessoas aqui que ainda não me conhecem, mas eu vim de um lar completamente destruído. Eu vim de um lar onde não havia base alguma. Eu vim de um lar onde havia agressão verbal, física, emocional, tudo o que você imaginar. Para você ter ideia, o dia que nós saímos de casa, porque o meu pai e a minha mãe pegaram uma briga tão grande que minha mãe saiu de casa comigo e com a minha irmã com a roupa do corpo. E eu me lembro como fosse hoje. Ia passando um Fusca azul. Ela se jogou na frente do Fusca e falou: me leve ali para a casa da minha mãe. Com a roupa que nós estávamos, e nunca mais nós voltamos para casa. 3 anos depois, a minha mãe ficou muito doente e faleceu. E quando a minha mãe faleceu, aí eu me revoltei, porque Deus tinha levado a minha mãe. E queridos, quem me conhece outrora sabe, eu nunca fui brincadeira. Testemunhei aqui que eu passei 22 anos sem conseguir perdoar o meu pai, e eu te entendo, Andresa. 22 anos eu não conseguia perdoá-lo. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia perdoá-lo por tudo que ele fez, por todo o abandono. Então, eu tinha tudo para ter dado errado. Eu tinha tudo para viver uma vida completamente diferente da que eu vivo hoje. Eu nunca usei drogas, mas eu guardava para todos os meus amigos. A minha casa, o meu quarto, tinha um lugarzinho reservado para guardar. Brigava com Deus e o mundo. Perturbar os crentes, eu perturbava demais, não era, missionária Juliana? Perturbava os crentes, me incomodava com eles, porque eu ia para a casa dela para ela fazer meu cabelo, e a voz deles na igreja me incomodava, eu queria tacar pedra no telhado. Enfrentava qualquer um. Um dia desse eu encontrei um amigo de antigamente, e ele estava me lembrando que um dia eu estava possuída, só podia, eu peguei a cerca assim e joguei em cima dele. Por quê? Porque eu queria brigar com ele, e ele passou para dentro da cerca, e eu peguei a cerca, 2 paus assim, arranquei a cerca do chão e joguei em cima dele. Mas um dia, alguém falou de Jesus para mim, e eu estou aqui, porque alguém anunciou que Jesus curava, salvava e libertava. E a mesma coisa estou aqui para lhe dizer: anuncie aquilo que o Senhor é, anuncie aquilo que o Senhor faz, anuncie quem Ele é, o que Ele fez na sua vida, para que pessoas como eu tenham histórias mudadas, para que pessoas como eu tenham vidas transformadas, porque o decreto que havia na minha vida era: não passa dos 20 anos, porque eu bebia muito, queridos. Eu não varria uma casa se minha avó não me desse uma cerveja. E eu tinha tudo para dar errado. Mas hoje eu estou aqui, para a glória de Deus, casada, com 2 filhas, servindo ao Senhor. Porque eu sou boa? Não, porque alguém anunciou. Então que você anuncie os feitos do Senhor, para que pessoas como eu sejam resgatadas. O que a Darlene e a Jusce faziam comigo era anunciar o que Jesus fez. E hoje eu estou aqui. Então anuncie para os seus amigos, anuncie para a sua parentela, e deixe o resto com Deus. Você acha que foi fácil para eu estar aqui? Não, aprontei muito com elas também. Mas elas não desistiram de anunciar. Então anuncie. Hoje o Senhor quer te motivar a anunciar o que Ele fez na sua vida, para outras pessoas. Esse é o tempo que Deus escolheu você. Porque o tempo que Deus escolheu Moisés já passou. O tempo que Deus escolheu Davi já passou.
O tempo que Deus escolheu Pedro e João já passou. Esse tempo Deus escolheu você para anunciar quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer na vida das pessoas. Aleluias. Então anuncie. Diga: Deus me escolheu para anunciar as obras dEle. Deus me escolheu para anunciar. Quero dar um exemplo. Em Marcos, capítulo 5. O versículo é o 19. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como Ele foi bom para você. Aqui, esse capítulo narra a história do endemoniado de Gadareno, o qual nós conhecemos, que estamos entre irmãos. O endemoniado de Gadareno, que o Senhor transformou a vida dele, mudou a história dele. E a Bíblia diz que ele queria seguir a Jesus. E Jesus não deixou de volte, vá lá, falar para os seus parentes o que eu fiz na sua vida. E o Senhor nesta noite diz: vá, conte para os seus parentes, conte para os seus amigos o que eu fiz na sua vida. Porque foi para isso que Deus te escolheu também, para anunciar o que Ele fez na sua vida. Deus me escolheu para quê? Marcos aí mesmo, capítulo 16. Marcos capítulo 16, o versículo 15, que diz: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Diga: Deus me escolheu para anunciar o evangelho a todas as pessoas. Ninguém é escolhido para ficar parado. Ninguém é escolhido para não fazer nada. Deus escolhe pessoas com um objetivo. Noé para a arca, Moisés para libertar o povo, Maria para gerar, Josué para derrubar as muralhas. E escolheu você para pregar o evangelho a todas as criaturas. Diga: Deus me escolheu para pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não é apenas com o microfone na mão. Pregar o evangelho é dizer que Jesus salva, que Jesus liberta. Eu quero te dar um conselho. Você sabe como que Darlene me evangelizava? Alguém sabe? Ela dizia: Keloto, Jesus te ama. E eu dizia: Darlene, eu estou ali com os colegas para você namorar. Desculpa, Alexandre, é muito tempo, viu? Muitos anos. E ela se manteve firme na palavra, nunca cedeu. Mulher de Deus. Mas ela me evangelizava dizendo: Jesus te ama. Às vezes achamos que pregar o evangelho é muita coisa, é muita eloquência. E o Senhor está te dizendo: na simplicidade eu também ajo. Na simplicidade eu também falo. É através de você. Você não precisa ser igual a ninguém para pregar o evangelho. Você não precisa ser igual a mim para pregar o evangelho. Você não precisa ser igual a B para pregar o evangelho. Deus precisa que você apenas fale o que Ele fez. Fale da sua palavra, do seu jeito. Diga: Deus me escolheu do meu jeito. É desse jeito, falando alto, falando baixo. Deus te escolheu assim. Então Deus te escolheu para você ir e pregar o evangelho. Deus te escolheu para você anunciar o evangelho dele. Deus te escolheu para você discipular. Deus te escolheu para você falar. Kelly, eu não consigo falar. Inventar o WhatsApp. Você pode escrever. Não temos desculpa.
Eu tenho vergonha de mandar no privado, inventar um status. Coloque lá um versículo. Inventar um story. Nós não temos desculpas para não pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Foi porque o Evangelho foi pregado que você está aqui nesta noite. Foi porque o Evangelho foi pregado que eu estou aqui nesta noite. E o Senhor quer te motivar a você fazer o mesmo. Diga este ano. Mas diga com fé, diga este ano. Nada me para. Este ano eu vou pregar o Evangelho. Toda oportunidade que você tiver. Em toda oportunidade que você tiver, pregue o Evangelho. Que Jesus é o mesmo, que cura, que salva, que liberta, que o céu existe. Deus criou os céus para que eu e você pudesse passar a eternidade lá. Fale das pessoas do céu. Fale que Jesus está voltando. Hoje eu me deparei nas redes sociais com algo inusitado. No meio do carnaval, não estava assistindo carnaval não, mas no Instagram tudo passa assim. Eu estava passando o olho. E no Instagram mostrou que a Ivete Sangalo estava em cima do trio e se encontrou com uma outra cantora que eu não me lembro o nome. E deu a ela a oportunidade para ela falar. Você sabe o que foi que ela falou? Daqui a 5 anos, 5 a 10 anos vai acontecer o arrebatamento. Jesus está voltando. Uma ímpia. Não me pergunte por que ela falou aquilo. O que eu quero te dizer é que quando, se eu e você não falar, as pedras vão falar. Mas Deus te escolheu para que você fale. Em tempo, em fora de tempo. Em qualquer oportunidade. Sabe o que eu entendi? Não importa onde eu esteja, onde eu estiver, eu tenho que falar do Evangelho. Aonde eu estiver, eu vou falar do Evangelho. E o Senhor ministra no meu coração algo. Alguém dizendo, pensando assim: eu falar do Evangelho? Eu não vou não. Eu escolhido? Eu não vou fazer nada disso. Eu não gosto. Eu quero te dizer algo. O escolhido não tem escolha. Diga para o seu irmão, diga, o escolhido não tem escolha. Kelly, isso não é bíblico, é sim. Deus escolheu Jonas para que ele fosse até Nínive para pregar a palavra. Ele foi? Ele desobedeceu ao Senhor. Ele foi para Tarsis. Ele tinha tudo para ir logo para Nínive, pregar a palavra e voltar para casa com todo mundo se arrependido, e glória a Deus e aleluia. Mas ele pensou em não fazer como Deus queria. Deus é soberano, igreja. Se Deus escolheu você para realizar algo e você está se amarrando, Deus tem os seus meios de te conduzir naquilo que Ele quer. Porque Ele poderia ir lá em Nínive pregar e voltar para casa, mas Ele escolheu fazer do jeito dele, não quis dar ouvido, quis botar o bico para cima e achou que o povo não merecia ser salvo, e etc, e etc. O que foi que aconteceu? Ele passou 3 dias, na barriga de um peixe. Não era necessário. Não era necessário. Mas o escolhido não tem escolha. Quando Deus escolhe, está escolhido. Se Deus escolheu você para executar algo, execute, porque Ele tem os seus meios de nos fazer ceder à sua vontade. Digo de mim mesma, para hoje eu estar aqui sem dizer não. Deus me levou para passar 2 meses no Teresa de Lisieux. Porque é assim, o escolhido não tem escolha. Quando Deus escolhe para você executar, execute. Para que você não vá trilhar por outros caminhos como o Jonas, como eu quis. Senhor, não vou mais pregar não. Não vou mais pregar não. O Senhor não vai não? Pois é, vai passar 2 meses lá no Teresa para você descansar a sua cabeça. É assim que Deus faz. Porque Ele é soberano. E quando Ele tem um plano a executar através de você, ceda. Porque Ele é soberano. E Ele, se tiver de fazer você passar 3 dias na barriga de um peixe, você vai passar. Se tiver de você passar 60 dias dentro de um hospital, você vai passar. Porque aquilo que Deus confiou para você fazer, é você que tem que fazer. Então Deus te escolheu, primeiro, para anunciar o que Ele fez na sua vida. Deus te escolheu para anunciar que Ele é. Deus te escolheu para anunciar o Evangelho.
E Deus te escolheu também para servir. Você pode estar pensando, Deus não me escolheu não, Kelly, porque eu não sei fazer nada. Eu não sei falar, não sei cantar. Quero que você entenda que servir ao Senhor não se limita a apenas cantar, pregar, ensinar. Deus te escolheu para que você sirva também às pessoas e à igreja e ao seu reino, com aquilo que você sabe fazer, com os seus talentos. Deus escolheu você, é exemplo. Vamos ver aqui em Atos, capítulo 9. Nos fala a história de uma mulher, uma discípula de Jesus. Atos capítulo 9. O versículo é o 36, que diz: na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Dorcas era uma discípula de Jesus. Dorcas era alguém que gastava o seu tempo fazendo o bem. Ela costurava, ela usava o seu talento, ela vestia as pessoas. E Dorcas, ela serviu ao Senhor. Aqui não fala que ela servia ao Senhor pregando. Aqui não fala que ela servia ao Senhor na coreografia, no teatro. Mas ela servia fazendo o bem. E se você ler todo o texto, nós não temos tempo, ela costurava. Ou seja, ela servia ao reino fazendo aquilo que ela sabia fazer. E às vezes, queridos, nós não fazemos as coisas para Deus porque damos desculpa de que nós não sabemos fazer nada, porque julgamos que fazer algo para o Senhor é apenas cantar, pregar, mas não aquilo que você sabe fazer, sirva às pessoas e ao reino. Estamos iniciando um ano, onde vamos trabalhar esse ano. E o Senhor te traz essa palavra para que você não crie desculpas. Quando chegar até você o convite para fazer algo, não sabe pregar, mas sabe fazer um bolo, faça um bolo, venda, traga de oferta, vai ser investido na vida de pessoas. Não sabe pregar, mas sabe varrer, vem cá, varre. Não sabe nada, mas sabe fazer coreografia, participa. Deus escolheu você, querido, nesse tempo, para servir as pessoas e ao reino também. Para de desculpas, igreja, de que eu não posso, de que eu não sei, de que eu não sou capaz. Deus não erra em suas escolhas. E Ele escolheu você para executar o plano dEle este ano, neste tempo. Com os seus talentos, com aquilo que você sabe fazer. Cantava, não canta mais. Dançava, não quer dançar mais. Limpava, arrumava. Servia, não quer fazer mais nada. Mas nesse tempo o Senhor está te despertando. Porque você foi escolhido, não foi para ser crente almofada. Diga, eu não sou. Diga, eu não sou crente almofada. Para esquentar a cadeira. Você é um escolhido do Senhor para servir. Então sirva ao Senhor com os seus talentos, com os seus dons. Aquilo que você sabe fazer. Tudo o que você sabe fazer e pode servir para as pessoas, se desprenda, se disponibilize ao Senhor. Não sei fazer nada, Kelly, mas sei visitar, visite. Não sei fazer nada, mas sei lá, de companhia para quem visita. Não falo nada, mas vou de companhia com você. Mas que esse ano você se levante dessa cadeira para fazer algo para o Senhor. Porque o Senhor nesta noite te desperta. Para que você não passe mais um ano sentado com a desculpa de que não serve para nada. Com a desculpa de que Deus te errou quando te escolheu. Porque Ele não erra. Ele não erra. E se Ele te escolheu, é porque você tem algo a realizar nesse tempo. Então realize. Faça, sirva,
Se disponibilize. Pare de ser inflamadinho. Ai, não quero, ai, não posso, ai, não gosto. Não. Se disponibilize. Quebre as barreiras. Tire isso da sua vida. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. Amém? Então sirva ao Senhor. Eu quero lhe falar algo que Deus ministro falou comigo em casa. Se o que você faz não é igual ao que eu faço, isso não te diminui em nada. Apenas servimos em lugares diferentes. Se o que você faz, o que você sabe fazer, não é igual ao que o irmão faz, isso não é motivo para você se diminuir. Apenas servimos em lugares diferentes, em funções diferentes. Mas que nessa noite você tenha compreendido que Deus não errou quando te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. E Deus não te escolheu para não fazer nada. Deus te escolheu com um propósito, com um objetivo. Deus te escolheu para anunciar os feitos dele. Deus te escolheu para anunciar o Evangelho. Deus te escolheu para servir as pessoas, ao reino e à sua igreja. Deus te escolheu para fazer algo. Porque Deus não escolhe ninguém para não fazer nada. Amém? E eu concluo dizendo, você é um escolhido. Deus te escolheu, acredite. Ele te escolheu para realizar e executar e fazer algo em seu reino. Você tem potencial. Que este ano você decida fazer diferente. Se levante. Realize aquilo que Deus já colocou em suas mãos para fazer. Você é capaz. Lembre que você não é um crente almofada para ficar esquentando cadeira. E você é um escolhido do Senhor. Você pode se colocar de pé?